Você está ouvindo Biologia in Situ Podcast. Porque todas as estradas levam à biologia. Olá, querida biouvinte! Eu sou Renata Santos, bióloga, e faço parte da equipe de locução do Biologia in Situ. Começamos nossa conversa de hoje com a música Por Una Cabeça, composta em 1935 por Carlos Gardel e Alfredo Lepera, que embala a clássica cena do tango dançado por Frank Slade e Donna no filme Perfume de Mulher, de 1992. Ele, um coronel aposentado e cego que consegue acertar a fragrância do sabonete que ela usa, perceber a beleza do sorriso que ela dá e, é lógico, ensiná-la a dançar o tango tocado no restaurante onde estão. A isso soma-se a frase clichê que vem a seguir: nada ao gosto de professores de redação e aos que seguem à risca os preceitos técnicos do bom redigir. É em pequenos frascos que se guardam os melhores perfumes e os piores venenos. Hoje, no BioNews. A frase anterior serve bem aos propósitos do tema de hoje. Ao trabalhar com um assunto tão paradoxal, perfume e veneno, em seu grau extremado, eu quero na realidade deixar claro que nem tudo é o que parece ser. Ops, mais um clichê, mas tudo bem. Sigamos nas trilhas da botânica. Está curiosa? Então vem com a gente. A trajetória da humanidade, desde os primórdios de sua existência no planeta, sempre esteve ligada ao uso de plantas e ervas medicinais para dar conta da alimentação, vestuário, cura de doenças e até construção de moradias feitas a partir de árvores e folhas. E, nesse aspecto, vamos dar uma paradinha. Será que vocês têm a mesma curiosidade que eu tive? Como o ser humano começou a consumir plantas ou usá-las como cura? Será que foi por tentativa e erro? Acho que algumas vezes por tentativa e erro, sim, mas nem todas. Ou não teríamos praticamente nenhum sobrevivente, não é mesmo? Então, lembrando que o ser humano é dotado de inteligência e que a esperteza caminha ao lado dela, temos o fato desse hominídeo passar a fazer o uso de processo de observação e assim aprender com os animais a diferenciar as plantas comestíveis das plantas tóxicas. E dessa forma seguiu com o conhecimento sobre plantas e ervas se acumulando e sendo transferido às primeiras comunidades e também as que vieram depois dela, até chegarmos à antiguidade, quando surgem as primeiras farmacopeias, ou seja, os primeiros tratados com informações técnicas feitas a partir do estudo de algumas poções, infusões e cataplasmas, que era ali um tipo de pasta medicinal feita a partir de ervas, argila, carvão ativado, entre outras substâncias, colocadas entre panos aquecidos e úmidos sobre a pele. O papiro de Ebers, escrito por volta de 1550 a.C. no Egito, é considerado um dos mais importantes desses tratados. Além de conter uma descrição precisa do sistema circulatório, inclui aproximadamente 700 fórmulas mágicas e remédios populares e registra o uso de várias plantas e ervas medicinais empregadas até hoje, como por exemplo alho, romã, absinto. E não, eu nem me refiro aqui à famosa bebida destilada, à base de anis e outras ervas, de também suposto aí efeito alucinógeno, segundo alguns. Eu falo da planta de ação anti-inflamatória, antiespasmódica e vermífuga, usado em alguns casos de anemia, asma, reumatismo, cólica e várias outras condições de saúde. E por falar em plantas que transitam nesse curioso universo que fica entre o que pode ser remédio e o que pode ser veneno, temos o caso da dedaleira, digitais purpureia,
que é uma planta que, apesar de tóxica, foi por muito tempo usada no tratamento de problemas cardíacos, sendo somente no século XIX reconhecida como uma planta com propriedades que combatem a insuficiência cardíaca. Mas tem algumas com as quais a gente não pode brincar, né? Em seu artigo As Plantas Mais Venenosas do Planeta, Ella Davis, da BBC Earth, conta que em 2010, Lakversin foi condenada pelo assassinato de seu namorado depois de envenená-lo com uma planta do gênero Aconitum, conhecida popularmente como capuz de frade, por se assemelhar ao capuz do hábito de um monge. Sendo considerada uma das mais letais do mundo, a raiz e as folhas dessa planta contêm uma neurotoxina que pode ser absorvida pela pele, provocando queimaduras graves que, se expostas ao sol, tornam-se mais duradouras ainda, devido ao fenômeno chamado de fototoxicidade. E, se ingeridas, causam um grave mal-estar gastrointestinal e redução lenta dos batimentos cardíacos, podendo provocar até a morte. Por outro lado, quando se leva em conta a ocorrência da fototoxicidade, não podemos nos esquecer de que alguns dos nossos queridíssimos vegetais, tão presentes nas nossas refeições como a cenoura, o aipo, o limão, eles não são tão inofensivos assim, já que podem provocar sérios danos à pele quando o sol entra em cena, né? Então, querida biouvinte, está percebendo que muitas vezes, quando o critério é toxicidade, nem sempre podemos usar o ou é ou não é? E que tal falar agora sobre uma planta até bem conhecida de muitos dos que já entraram na maioridade? Isso mesmo, que atire a primeira pedra ou a primeira mamona. Quem nunca viveu uma infância livre, leve e solta e participou de uma guerra num lugar onde tinha por perto uma Ricinus communis, ou seja, uma mamoneira. Além de estar presente nas brincadeiras da garotada, ela apresenta várias outras qualidades. Pode ser vista embelezando jardins com suas folhas verdes, roxas e suas cápsulas. O óleo extraído de suas sementes, conhecido como óleo de rícino, rico em ácido ricinoleico, está presente, por exemplo, na indústria de cosméticos e perfumaria, na fabricação de resina plástica, além de ser também usado como lubrificante para motores de alta rotação, aéreos, também como componentes de óleo de freio de veículos automotores. Mas, e lá vem o mais para inverter a rota, né? Depois que o óleo laxante é extraído, as sobras das sementes se tornam uma espécie de coquetel de toxinas que provocam vômito, diarreia, convulsão e até a morte por falência dos órgãos. E aqui uma parte. O fato de ser um veneno tão potente o leva a figurar também na cultura pop, aparecendo, por exemplo, no livro Morte à Espreita, de Agatha Christie, e também no seriado Breaking Bad, que quem não conhece, né? O melhor da história. E quando o assunto é toxicidade e perigo, não poderíamos deixar de falar de um dos períodos obscuros da história da humanidade, a famosa Idade Média, quando surgiu aí a Santa Inquisição, que era o sistema jurídico da Igreja Católica que perseguiu, torturou e matou muitas pessoas envolvidas em atividades consideradas pagãs e ligadas ao ocultismo, principalmente as mulheres. Embora hoje seja empregada muitas vezes como sinônimo de empoderamento, naquela época, ser taxada de bruxa representava um risco muito grande que geralmente levava à fogueira, mesmo que o único pecado, digamos assim, cometido fosse ter o conhecimento do potencial das plantas e saber como manipulá-las. E aí, curiosa por saber o que essas bruxas jogavam em seus caldeirões para preparar as poções? Na realidade, nada de tenebroso ou ligado ao sobrenatural, mas substâncias bem comuns. Por exemplo, faziam parte das poções do amor a escopolamina, a atropina e a ociamina, presentes em plantas como beladona, meimendro ou belenho. Também a mandrágora, que atuam no sistema nervoso central, provocando efeitos afrodisíacos, com elevação do ânimo, da euforia e também alucinações. Existiam também as poções do sono, que continham extrato de flores de dedaleira ou lírios, sapos secos, extratos de raízes de serpentina e óleo de amêndoas. Quando ingerida, essa bebida resultava na diminuição dos batimentos cardíacos, da temperatura do corpo e também da pressão sanguínea, levando a um estado letárgico profundo, semelhante à morte clínica.
E com isso, chegamos à conclusão de que a pseudo-morte de Julieta, no romance Romeu e Julieta, de 1595, não é nem tão ficcional assim. Shakespeare, ele tinha onde buscar as informações para suas tragédias. Hoje a ciência consegue provar que não existe nada de sobrenatural nessas poções. Trata-se apenas da mistura de propriedades químicas de plantas e ervas medicinais. E esse conhecimento, que tem origem lá nos primórdios da humanidade, acaba contribuindo para o desenvolvimento do que hoje conhecemos por medicina tradicional, como a tradicional chinesa, a ayurvédica hindu, a Unani, de origem grega, além das diversas formas de medicina indígena que usa plantas como arruda, catuaba, boldo, dedaleira, entre outras, além de rituais de cura. Bem, acho que está na hora de deixar de lado as poções e os caldeirões, pegar nossos gatos pretos, subir em uma vassoura e voar para um lugar onde os aromas agradáveis estão no ar. Atualmente, o perfume faz parte do nosso cotidiano, das nossas recordações de momentos recentes ou do passado, mas nos tempos mais longínquos, queimar ervas que liberavam aromas era o meio para se invocar os deuses. Aliás, é desse hábito que vem a palavra perfume, sabia disso? Ela tem origem na expressão latina parfumum, que significa por meio da fumaça, e que remete aos antigos rituais religiosos onde se queimavam ervas e vegetais. E assim continuou por muito tempo, mas como uso exclusivo de grandes sacerdotes e reis que os utilizavam como oferenda aos deuses. Foram os egípcios que tornaram popular o uso do perfume pelos réis mortais. Existem papiros mostrando que por volta dos anos 2000 a.C., eles eram produzidos nos templos e vendidos ao público, tornando-se um objeto de desejo fundamental. Dizem, inclusive, que Cleópatra contribuiu e muito com a arte da perfumaria, já que usava constantemente fragrâncias à base de óleos extraídos de flores de zimbro, menta, açafrão e hena. Então é de se supor que estivessem presentes nas artimanhas amorosas que conquistaram os generais romanos Júlio César e Marco Antônio, não é não? Deixando a fofoca de lado, vamos seguindo. O perfume continuou espalhando seus odores agradáveis por outras partes do mundo. No século XII já eram famosos na Europa os chamados perfumes das Arábias. Caros e exóticos foram levados para lá pelos cavaleiros das cruzadas, que, muito bem cuidadosos, diga-se de passagem, também carregaram junto o conhecimento necessário para destilá-los. E que tal tratar daquilo que compõe o perfume? A princípio, a base era constituída por uma mistura de cera, óleos vegetais, gorduras e sabões de ervas. Já o moderno é feito por uma combinação de água, solução de álcool e óleos essenciais, feitos a partir de plantas como lavanda, gerânio, rosa, jasmim, gardênia, lírio, de animais como cervo almiscarado, baleia cachalote, árvores como cedro, sândalo, frutos como damasco, pêssego e por aí segue uma infinidade de outros óleos. E quer saber um aspecto interessante? Os ingredientes naturais são os mais caros e alguns muito difíceis de se obter. O mais caro é o âmbar cinzento natural, produzido dentro do sistema digestório das baleias cachalote. O processo é meio nojento e meio pesado também. Quando ela tem indigestão, ela vomita uma substância macia que tem um cheiro terrível. Depois de flutuar um tempo nas águas salgadas e ficar expostas ao sol, essa substância se torna cerosa, apresentando um aroma doce e suave. E é dessa bolota que vai ser extraído o óleo utilizado no perfume. Oh, maravilha! Outro componente, também caro por sua raridade, é o oud, conhecido como ouro líquido da perfumaria. Trata-se de uma resina negra e aromática produzida dentro dos troncos de uma árvore da espécie Aquilária, originária das florestas do nordeste da Índia, Butão e sudeste asiático. E você consegue imaginar o porquê dessa resina ser rara? Porque ela é formada naturalmente durante o processo de defesa da árvore a um ataque do fungo Filafora parasítica. Além dos citados, temos o almíscar, que está presente em perfumes Yves Saint Laurent, Calvin Klein,
Lancôme, Lacoste, Bulgari, Hugo Boss, Chanel, entre muitos outros. Embora seja um excelente fixador e, segundo alguns especialistas, acrescente um toque afrodisíaco e sensual ao perfume, o processo de obtenção do ingrediente, na verdade, é bem cruel. Almíscar vem da palavra sânscrita musca, que significa testículo e se refere à secreção produzida pelas glândulas genitais de certos animais almiscarados quando estão no cio. A crueldade reside no fato de que o animal precisa ser sacrificado para se obter o tão desejado líquido. Embora existam vários animais almiscarados, o cervo era o mais utilizado, fato que quase levou a sua espécie à extinção. Felizmente, existem alquimistas modernos, os nossos químicos, que com suas fórmulas que nada têm de mágicas conseguem criar produtos sintéticos como sintrinitro-butil-tolueno que substituem o original, poupando sua vida. Outro aspecto que queria comentar rapidinho com vocês diz respeito ao cuidado que devemos ter com os perfumes. Porque assim como é possível usar substâncias tóxicas como remédio, perfumes podem sim afetar a saúde, desencadeando reações alérgicas, asma, dores de cabeça, dermatite de contato, problemas respiratórios, entre alguns outros casos. Bem, querida biouvinte, a conversa está boa, mas o cansaço já está batendo, o que significa que devemos parar por aqui. Bye bye, até a próxima! Este episódio é uma produção do canal Biologia in Situ. Coordenação: Bruna Canelas, Cristiane Santos, Eloá Caramuru, Ricardo Gomes e Vitor Lopes. Pesquisa e roteiro por Sueli Rodrigues. Locução por Renata Santos. Edição e mixagem de áudio por Ricardo Gomes. Arte de capa por Larissa Castro.